A morte do Papa João Paulo II em 2 de abril de 2005 marcou o fim de uma era, deixando um vazio profundo nas paisagens espirituais e globais. Sua morte foi um momento sombrio não apenas para os católicos, mas também para milhões em todo o mundo que testemunharam seu compromisso inabalável com a dignidade humana, a paz e o diálogo inter-religioso. Enquanto suas palavras finais em seu leito de morte, "Deixa-me ir ao Padre, deixe-me ir para o Pai", só recentemente ganhou mais reconhecimento, eles encapsulam poderosamente sua profunda fé e aceitação serena da vida eterna que ele pregou tão fervorosamente ao longo de sua pontificado. Antes de mergulhar no mistério em torno de seus últimos momentos, vamos refletir sobre a vida extraordinária deste Papa, cuja influência transcendeu os limites do Vaticano. Nascido Karol Józef Wojtyła em 18 de maio de 1920, na pequena cidade de Wadowice, na Polônia, ele não era estranho ao sofrimento. Sua infância foi marcada por dificuldades, incluindo a perda de sua mãe, pai e irmão aos 21 anos. Essas tragédias precoces depositariam as bases para uma vida definida pela compaixão, resiliência e profundidade espiritual. Em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial, Karol, como muitos postes, foi empurrado em tumulto. A ocupação nazista da Polônia trouxe grande sofrimento, mas também forjou um jovem determinado a preservar sua fé e dignidade. Para evitar a deportação dos nazistas, Wojtyła trabalhou em uma pedreira e uma planta química enquanto frequentava secretamente o seminário. Foi durante esses tempos sombrios que sua devoção a Deus se aprofundou, pois ele percebeu que a fé poderia ser uma luz nas trevas mais profundas. Essa conexão com Deus e seu senso de justiça moldariam sua missão futura. Em 1946, depois de ser ordenado sacerdote, as habilidades de intelecto, empatia e liderança de Wojtyła o diferenciam rapidamente. Em 1958, ele se tornará o bispo auxiliar de Cracóvia, Polônia, e logo depois, foi nomeado arcebispo. Sua rápida ascensão dentro da igreja não se deve apenas ao seu brilho acadêmico, mas por causa de sua capacidade de simpatizar com os outros e suas profundas ideias espirituais. Em 1978, ele fez história ao se tornar o primeiro Papa não italiano em quase 400 anos. Pope João Paulo II. Sua eleição foi um ponto de virada, não apenas para a Igreja, mas também para o mundo. Era um sinal de renovação, uma ponte entre nações, culturas e religiões e um poderoso apelo à paz e unidade. Durante seu papado, o alcance de João Paulo II era ilimitado. Seus esforços incansáveis para melhorar as relações interreligiosas, sua defesa dos direitos humanos e sua posição inabalável contra o comunismo foram apenas algumas das marcas que ele deixou no mundo. Ele era um Papa do povo, ele se conectou com indivíduos em todo o mundo, dos mais pobres aos mais poderosos, desde a devotos até a dúvida. Suas visitas às regiões devastadas pela guerra, seus sinceros apelos pela paz e seus braços abertos em direção a outras tradições da fé foram testemunhos de sua crença no vínculo comum da humanidade. Mas mesmo diante de imensos desafios globais, foi sua espiritualidade e compaixão profundamente enraizadas que deixaram um impacto mais duradouro. Seus últimos anos foram marcados por um declínio físico significativo, mas sua força espiritual permaneceu inabalável. Quando ele morreu, não era apenas o fim de um papado, foi a perda de um pai espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. Suas palavras finais, "Deixa-me ir ao Padre", foram uma declaração pungente de sua prontidão para conhecer seu Criador. O Papa João Paulo II enfrentou-a morte como ele viveu, pessoalmente, confiando no plano de Deus e com um coração cheio de amor por toda a humanidade. A morte de João Paulo II deixou para trás um legado que continua a inspirar. Seu compromisso com o Evangelho, sua incansável busca pela paz e sua crença inabalável no poder da oração ainda estão orientando as luzes para os cristãos hoje.
Sua vida nos lembra que, diante do sofrimento e das adversidades, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, a agir com amor e compaixão e trabalhar em direção a um mundo onde a dignidade humana é confirmada. Suas palavras finais não foram apenas um momento particular, eram um chamado para todos nós para refletir sobre nossas próprias vidas, para se preparar espiritualmente e confiar na graça e misericórdia de Deus. Vamos honrar sua memória, continuando sua missão de paz, compaixão e entendimento inter-religioso. A primeira visita do Papa João Paulo II à sua terra natal depois de se tornar Pope foi um momento histórico, que mudaria para sempre o curso da história. Sua poderosa presença na Polônia deu ao povo polonês a força e a coragem de resistir ao regime comunista opressivo. Sua visita foi um ponto de virada, inspirando a ascensão do movimento de solidariedade, que acabou desempenhando um papel crucial na queda do comunismo na Europa Oriental. A influência de João Paulo II se estendeu muito além das questões religiosas, sua liderança reformulou a política global, oferecendo uma voz de clareza moral em um mundo frequentemente nublado pela injustiça e pela violência. Ele defendeu os direitos dos pobres e dos oprimidos, tornando-se um defensor incansável daqueles cujas vozes eram frequentemente ignoradas. Um dos aspectos mais notáveis de seu papado foi sua divulgação global. Ao longo de seu mandato, o Papa João Paulo II visitou quase 100 países, deixando uma marca indelével em milhões de pessoas de todas as esferas da vida. Sua capacidade de se conectar com as pessoas, sem nacionalidade, fé ou formação, fez uma figura amada em todo o mundo. Sua mensagem de amor, paz e esperança de Cristo transcenderam fronteiras e uniram pessoas de maneiras que poucos outros líderes poderiam. No entanto, a jornada do Papa João Paulo II não foi isenta de suas provações. Em 13 de maio de 1981, um dos momentos mais angustiantes de seu papado ocorreu quando foi baleado por Mehmet Ali Agca, na Praça de São Pedro. Enquanto interage com os peregrinos, o Papa foi gravemente ferido em uma tentativa de assassinato que deixou o mundo em choque. No entanto, notavelmente, o Papa João Paulo II sobreviveu. Depois de passar por uma cirurgia de emergência, ele fez uma recuperação extraordinária. Mas o que se seguiu se tornaria um dos gestos mais poderosos de perdão da história moderna. Apesar da imensa dor e sofrimento que a Agca causou, o Papa João Paulo II optou por não abrigar ódio ou raiva. Em vez disso, ele perdoou seu atacante, encontrando-se com a Agca pessoalmente e oferecendo-lhe uma mensagem de reconciliação. Esse ato de misericórdia tocou o coração de milhões em todo o mundo, reforçando a crença constante do Papa de que mesmo os erros mais graves poderiam ser curados através do perdão. O perdão, a compaixão e a misericórdia se tornaram temas centrais de seu papado, e ele sempre pregou a importância dessas virtudes na superação da violência e do ódio. Nos seus últimos anos, o Papa João Paulo II enfrentou uma batalha pessoal. Diagnosticado com a doença de Parkinson no início dos anos 90, o Papa sofreu a progressão lenta, mas implacável, dessa doença degenerativa. Apesar do pedágio físico que ele tomou por ele, suas mãos tremeu, seu discurso diminuiu e seu corpo enfraqueceu, ele continuou a servir com uma determinação espiritual inabalável. Seus desafios de saúde serviram apenas para melhorar o respeito e a admiração que as pessoas tinham por ele. A recusa do Papa João Paulo II em renunciar, mesmo quando ele enfrentou os efeitos debilitantes da Parkinson, foi uma prova de sua profunda fé. Ele demonstrou que a força e o propósito não dependem da capacidade física, mas da resiliência do espírito. Em fevereiro de 2005, a saúde do Papa piorou drasticamente devido a complicações de uma infecção do trato urinário e choque séptico. Mesmo quando seu corpo vacilou, o Papa João Paulo II permaneceu comprometido com seu papado. Ele continuou a se comunicar com as autoridades do Vaticano de sua cama de hospital, mostrando ao mundo que seu senso de dever e devoção estavam tão fortes como sempre.
À medida que sua saúde declinou rapidamente, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Vaticano para orar por sua recuperação, esperando um milagre. No interior, cercado por seus assessores e amigos mais próximos, o Papa João Paulo II passou suas últimas horas em paz, exemplificando a força de sua fé inabalável. Os últimos anos do Papa João Paulo II, cheios de sofrimento físico, eram uma prova de sua fortaleza espiritual inabalável. Sua vida e legado continuam a inspirar milhões, oferecendo um exemplo poderoso de como a fé pode fornecer resiliência diante das adversidades. Ele nos ensinou que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a luz da fé e a força da oração podem nos ajudar a suportar. Sua história nos lembra todo o poder do perdão, a importância da compaixão e a dignidade de toda a vida humana, independentemente dos desafios que podem surgir em nosso caminho. Os momentos finais do Papa João Paulo II foram marcados por um profundo sentimento de paz e aceitação, encapsulado em suas últimas palavras: "Deixa-me ir ao Padre, deixe-me ir ao Pai." Essa afirmação simples, mas poderosa, refletia não apenas sua rendição à vontade divina, mas também sua fé inabalável na vida que o aguardava além da morte. Nesses últimos momentos, o Papa João Paulo II demonstrou uma calma que falava muito sobre sua profunda convicção espiritual. Sua vida, cheia de dificuldades, triunfos e serviço, culminou em uma prontidão pacífica para retornar ao seu Criador. Em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, o Papa João Paulo II faleceu, deixando para trás um mundo profundamente impactado por sua liderança e ensinamentos. Sua morte marcou o fim de uma era transformadora para a Igreja Católica e para a sociedade global. O mundo lamentou a perda de um homem que passou a vida promovendo a paz, a justiça e a fé inabalável. Seu legado foi sentido além do Vaticano, pois milhões de todas as esferas da vida prestaram homenagem à sua influência. Em 8 de abril de 2005, 4 milhões de pessoas se reuniram em Roma para seu funeral, uma das maiores assembleias de líderes religiosos e políticos da história. Essa surpresa esmagadora de tristeza e admiração ressaltou o quão profundamente o Papa João Paulo II havia tocado corações em todo o mundo, independentemente da religião, nacionalidade ou origem. A pura escala do evento foi uma prova do profundo impacto que ele teve na humanidade durante sua vida. Mas o legado do Papa João Paulo II se estende muito além de sua morte. Seus escritos continuam a moldar discussões teológicas e morais dentro da Igreja. Suas encíclicas, profundamente enraizadas em compaixão e justiça, ainda são fundamentais para orientar os ensinamentos da Igreja e a conversa global sobre dignidade humana. Talvez sua contribuição mais duradoura tenha sido sua ênfase na misericórdia divina. O Papa João Paulo II estabeleceu a misericórdia divina no domingo, um dia dedicado a refletir sobre a misericórdia e o amor de Deus por toda a humanidade. Este dia continua a oferecer a milhões uma fonte de conforto, lembrando-nos a infinita compaixão disponível para nós através da fé. Nas semanas que antecederam sua morte, diz-se que o Papa João Paulo II escreveu várias cartas particulares, algumas das quais se acredita conter insights espirituais e até previsões para o futuro da Igreja. Essas cartas permanecem envoltas em mistério, aumentando a intriga em torno de seus últimos dias. O que sabemos, no entanto, é que seus últimos dias foram cheios de oração e contemplação. Os mais próximos a ele relataram que ele estava em paz, totalmente preparado para encontrar seu Criador. Em uma de suas cartas finais, escritas apenas alguns dias antes de sua morte, o Papa João Paulo II incentivou o mundo a continuar acreditando na bondade de Deus, reafirmando sua crença de que o amor e a misericórdia divinos guiariam a humanidade até os tempos mais sombrios. O impacto de João Paulo II ainda é sentido hoje. Suas palavras finais, "Deixe-me ir ao Pai", não eram apenas uma despedida pessoal, mas também uma mensagem de esperança e confiança para o mundo inteiro.
Sua vida era um testamento vivo da capacidade da fé de suportar julgamentos e provocar mudanças transformadoras. Ele acreditava no poder do perdão, na importância da compaixão e na esperança ilimitada que a fé em Deus pode proporcionar. Seu legado continua a inspirar milhões em todo o mundo, insistindo que vivemos com empatia, a lutar pela justiça e a abraçar o amor como a força mais poderosa para a mudança. Ao refletirmos sobre a vida e o legado do Papa João Paulo II, somos lembrados de que sua mensagem é tão relevante hoje como sempre foi. Seu compromisso inabalável com a fé, a justiça e a dignidade humana continua a ressoar com pessoas de todos os cantos do mundo. Seu legado é um farol de esperança, ensinando-nos que, através da fé, podemos enfrentar qualquer desafio, curar qualquer ferida e construir um mundo enraizado em compaixão, perdão e amor. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada por sua vida e ensinamentos. Que seu legado continue a inspirá-lo, assim como continua a inspirar milhões em todo o mundo.